Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos escutando. O meu nome é Maria Fernanda e eu sou psicóloga clínica. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, mas antes disso, antes da gente entrar no assunto, eu vou dar espaço para minha colega Psi também poder compartilhar aqui com você um pouco sobre ela. Oiê, como é que vocês estão? É um prazer sempre, né, estar por aqui com a Maria, né, fazendo esse podcast aí que está trazendo temas que eu acho que eles nos movem e espero que estejam também trazendo movimento aí para a vida de quem escuta. O meu nome é Susan, eu também sou psicóloga clínica e hoje a gente vai trazer um tema que realmente acho que não tem como fugir na vida de ninguém, porque todos nós temos esse tema muito presente na nossa vida, em qualquer situação, em qualquer pessoa, né? Vai lá, Maria, quer fazer a introdução do tema? É com você. Sim, então, o que que a gente decidiu trazer hoje é o tema dos valores. E entendendo aqui valores como algo muito amplo, que acaba aparecendo em várias temáticas diferentes e de muitas formas diferentes, mas entendendo também como algo que move o ser humano e que também pode afastar o ser humano de algumas posições, de algumas situações. E é um tema também que a gente trabalha muito terapeuticamente falando, porque ele vai também nos apontar como a gente lida com certas situações. Então, se tem uma situação que vai contra um valor que para mim é muito importante e eu tenho consciência disso, é bem provável que aquilo ali vai me trazer um conforto, um desconforto, perdão, uma sensação ruim, uma vontade de sair da situação. E o quanto muitas vezes a gente encara isso como algo negativo, os desconfortos da vida, mas que muitas vezes eles são muito positivos, porque está me indicando ali que o valor meu não está sendo respeitado. E o desconforto ele vai me fazer sair daquela posição. Então, os valores eles podem e devem ser utilizados a nosso favor. É verdade. E acho que enquanto você estava falando, né, Maria, assim, me veio automaticamente uma outra palavra, que até acho que é super importante, assim, que são as escolhas, né? E os valores, eles estão diretamente relacionados com escolhas que estão mais diretamente ainda relacionados com as prioridades que a gente tem na nossa vida, né? Então, assim, se a gente for pensar numa forma muito prática, por exemplo, né? A gente pode trazer questões relacionadas à religião, a gente pode trazer questões relacionadas à educação, à política, a valores familiares. E aí é muito importante a gente entender, acho que de novo, até a gente já falou isso aqui em outros podcasts, mas o quanto que cada sujeito ele vai ter os seus valores de acordo com a sua história, de acordo com aquilo que ele foi aprendendo ao longo da vida. E aí eu vou até trazer a palavra aprender no sentido mais amplo, né? Que é o apreender, né? Ele vai trazendo essas situações para sua vida, por exemplo, assim, a questão religiosa. A gente aprende muitas vezes na infância com a nossa família. E aí, não quero dizer que a gente está preso a essas questões, que a gente pode fazer escolhas ao longo da vida, mas o quanto que a nossa história e aquilo que a gente aprendeu vai sendo significativo para as escolhas que a gente faz ao longo da vida. As questões relacionadas à educação, por exemplo, né? Eu trago isso aqui agora até porque eu tenho dois filhos, então muitas vezes alguns valores das escolas, né, ou que a gente tem, eles não vão ser 100% aquilo que eu gostaria ou que os meus filhos estivessem tendo num ambiente escolar. Mas a gente vai tentando encaixar e fazer escolhas de acordo com o que está mais próximo àquilo que a gente acredita, né? E aí isso em tudo, todas as áreas da nossa vida. Se a gente for pensar num contexto de trabalho, se a gente for pensar num contexto de amizades, né? Os valores também vão estar muito, eu acho que entrelaçados ali.
porque é muito difícil você manter, por exemplo, uma relação com alguém que pensa muito diferente de você. Então, assim, você vai sim acabar criando vínculos na vida também mais forte com pessoas que têm valores mais próximos aos seus, que pensam de forma mais parecida ou que fazem escolhas na sua vida que também te remetam àquilo que você talvez escolha para sua vida. Isso também eu acho que também a gente não pode colocar aqui como algo cristalizado, assim, ah, isso é assim, vai ser assim sempre. Mas que sim é um fator determinante para muitas escolhas que a gente faz, né? Com certeza. E desde que isso tudo só acontece, pelo menos eu vejo dessa forma, quando a gente tem isso em mente e faz isso de uma maneira consciente. Então, o que que eu quero dizer com consciente? Assim, de fazer de forma ativa. Então, eu tô escolhendo isso para minha vida porque tá alinhado com o meu valor X, com a minha prioridade Y, e não só de ir seguindo. Conforme muitas vezes, por exemplo, a gente vê todo mundo fazendo, ou o que é esperado de mim, que as pessoas colocaram de expectativa em mim, e às vezes a gente vai seguindo, e depois a gente se depara lá na frente e olha para trás, meu Deus, mas eu tomei aqui decisões, eu escolhi uma vida para mim que não está alinhada com os meus valores, que não está alinhada com as minhas prioridades, que não está alinhada com nada, eu só segui aquilo que eles queriam que eu fizesse, mas nada do que eu realmente quisesse. E por quê? Porque eu não tive essa consciência, esse momento de pensar, de racionalizar antes de tomar aquela decisão, se aquilo que é importante para mim estava presente. Então, como a gente sempre fala, né? Pode até soar repetitivo, mas é porque realmente é um ponto. O autoconhecimento aqui, ele também vai entrar. Então, eu só consigo fazer esse tipo de movimento se eu tenho essa consciência do que é importante para mim, de quais são os meus valores, e se eu, na hora de escolher ativamente as minhas mudanças de vida, ou até pequenas coisas de rotina, se isso realmente aparece na minha cabeça, ou se eu só estou seguindo o fluxo sem nem perceber. Uhum. E até eu começo a pensar agora, assim, né, enquanto estava falando também, é, que a gente, enquanto psicólogo, vai receber muitas vezes no consultório, porque a gente sabe que as pessoas elas acabam fazendo esse movimento de procurar psicoterapia quando elas estão em dúvida sobre muitas coisas, quando elas começam a ter esse incômodo, né, com alguma coisa e que muitas vezes elas não conseguem identificar o que que é esse incômodo, da onde é que vem esse incômodo. E para a gente, enquanto psicóloga, também é muito importante que a gente olhe para esse sujeito que chega para a gente, entendendo esses valores todos que ele traz ao longo da sua vida e toda essa sua trajetória, e que a gente não minimize, que a gente não julgue, que a gente não coloque essa pessoa num lugar de constrangimento. Ah, ela vai trazer, ai, mas é que tem uma questão aqui que para mim é muito importante, mas que será que eu vou falar? Porque será que você vai entender? E assim, para a gente, enquanto psicólogo, não existe certo e errado, né? A gente, acho que isso é muito importante que a gente deixe claro, assim, que apesar da minha crença ser uma, da forma que eu lido com questões familiares, ou da forma que eu lide com questões diversas relacionadas a valores, o que vai chegar e o que a pessoa vai trazer para mim a gente tem que ter uma atitude muito respeitosa diante de uma história que chega, né? Porque essa história, ela diz sobre aquele sujeito, ela fala sobre aquela pessoa. E aí, quando a gente faz algum movimento com o nosso paciente para que ele consiga entender o que que é aquela sensação ruim que trouxe ele até a gente, a gente tem que tomar muito esse cuidado para não colocar nenhuma crença, nenhum valor e nada que seja importante para aquela pessoa num lugar menor ou diminuir. Então, assim, é delicado para a gente que atende, mas ao mesmo tempo é muito importante que esses valores eles apareçam, para que a gente também consiga entender quem é esse sujeito que está na nossa frente, né? E por que que coisas para eles são importantes ou não são importantes, e aí tem total relação com o que essa pessoa acredita ou não
para a sua vida e com as escolhas que ela vai fazendo. Uhum, claro, e aí é nosso papel também, eu enxergo dessa forma, poder muitas vezes perguntar, se a gente não entendeu muito bem, ou se não ficou muito claro quais são os valores daquela pessoa, fazer as perguntas de forma ativa, né? O que que para você é importante? Quais são as suas prioridades? Vamos botar aqui uma lista? O que que você vem seguindo de verdade na tua prática? É isso aqui que você está me falando ou está acabando sendo outra coisa? Porque isso vai esclarecer muitas coisas que a gente vai enfrentar no processo terapêutico com aquela pessoa. Então, por exemplo, a pessoa traz uma demanda de trabalho. Ela não está se sentindo bem no local de trabalho, ela se sente ansiosa, não tem vontade de voltar no outro dia. E vamos supor que um dos valores que é muito importante para ela seja honestidade. Só que no local de trabalho dela, ela não vê as pessoas sendo honestas, ela vê as pessoas sendo, às vezes, mentindo, escondendo, puxando o tapete. Uma coisa não sente que ali é uma questão justa, às claras. Ela vai trazer esse desconforto, e a gente entendendo que a honestidade é um ponto muito importante para ela, vamos conseguir olhar para aquela a gente consegue olhar para aquela situação que está sendo trazida de uma outra lente. Então, às vezes até o paciente não percebe por que que aquilo ali está incomodando ele, e aí é algo que a gente pode, né, trazer. Poxa, mas você me falou que aquele valor da honestidade é muito importante para ti. Você acha que de alguma forma isso pode estar relacionado aqui com o teu desconforto? E aí, é verdade, agora que eu percebi e tal. Então, realmente, eu também vejo que é importante a gente ter essa clareza dentro do processo terapêutico e essa clareza com a gente mesmo, porque aí a gente consegue reparar de uma forma mais fácil por que que as coisas me incomodam ou por que que as coisas me deixam feliz também. Por que que eu faço as coisas que eu faço? Com certeza. É, e, e acho que se a gente começa a se entender e entender a importância desses valores, né, quais são os valores que são prioridade para a gente, o que que a gente coloca numa escala de importância como algo que é inegociável, como situações que a gente até está disposto aqui a tolerar um pouco, ou isso aqui, tá bom, tudo bem, e se a pessoa é desse jeito, tá ótimo, ela que seja assim, do jeito dela, eu sou do meu jeito, e tá tudo bem, né? A gente começa a ter qualidade de vida, né? Porque a gente começa a se entender melhor e entender melhor quem se relaciona com a gente, né? Isso vai afetar diretamente as nossas relações também. E aí eu acho que é muito importante a gente é, identificar, né? Acho que a palavra talvez seja essa, assim, de identificar quais são as sensações e os sentimentos que esses valores vão trazendo para a gente também, né? Ou a falta desses valores também vão trazendo para a gente. Tem pessoas que dizem e que chegam até para a gente em terapia e que falam para a gente, olha, eu não abro mão das minhas crenças religiosas, do que eu acredito enquanto fé, de que isso é super importante para mim, então eu procuro me relacionar com pessoas que pensam e creem do mesmo jeito, ou pessoas que estão num local de trabalho, como a Maria falou, né? Que tem situações ali que incomodam ou que causam um certo desconforto. Até que ponto você está disposto a viver naquele espaço e a conseguir tolerar de determinadas situações, ou até que ponto aquele espaço também fala muito de você e é por isso que você está ali, né? Então a gente faz essas escolhas na vida, sejam profissionais, sejam questões religiosas, sejam escola de filho, ou seja, as pessoas que se relacionam com a gente, muito de acordo com isso também. Verdade? E eu vejo assim, isso que quando a gente fica falando sobre o tema, ele pode parecer simples, só que ele acaba sendo muito mais complexo, porque muitas vezes a gente vai se ver em posições que os meus valores não estarão ali presentes de forma 100%, Uhum. mas alguns sim, alguns não. E como que eu vou poder determinar, então, se aquilo ali é bom o suficiente para mim? Porque tem alguns que estão inconforme e outros não. O que que eu escolho? É muito complexo.
Mas isso determina muito a postura que eu tenho e os sofrimentos que eu vou colher a partir daquilo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que apareceu numa sessão de uma paciente, e aí eu acho que aqui vai encaixar muito, assim, de que elas cobram muito de entregar um bom trabalho sempre, de dar o seu 1000% em tudo que ela faz. E ela, como líder de equipe, depende muito de outras pessoas também. Assim como a gente vai depender em várias circunstâncias. E aí, quando uma daquelas pessoas não se encontra bem, quando acontece alguma coisa pessoal, a pessoa não, aquele integrante da equipe não está entregando o seu 100%, porque no momento não consegue. E isso vai implicar diretamente no trabalho dela. Só que como Uhum, uma pessoa mais empática, que tem esse cuidado com o outro, esse valor acaba sendo maior. Eu vou cuidar daquela pessoa, mesmo que isso implique no meu valor de entregar o meu 100%, porque a empatia agora faz muito mais sentido para mim do que entregar o meu 100%. Então, às vezes a gente vai ter que sobrepor um valor em cima do outro em certa situação, assim como em outras o outro vai ficar na frente, porque nem sempre a gente vai ter situações em que tudo vai estar de conforme ou tudo vai estar fora daquilo que é esperado. Vai ter esse meio de caminho que a gente vai ter que conseguir, e aí é difícil, determinar o que é mais importante. E uhum, isso entra em tantos contextos que fogem do nosso controle, por exemplo, essa questão trabalho-família. Falando sobre parece simples. Na hora que a coisa está acontecendo, é muito complexo. Tá, eu não posso deixar meu trabalho completamente de lado para priorizar minha família, porque senão eu perco meu trabalho. Sem trabalho, eu também não consigo ter uma família bem uhum. estruturada, manter. Então, às vezes, eu vou precisar priorizar realmente trabalho para que a minha família fique bem, mas aí eu não consigo priorizar o tempo de qualidade, o contato, a presença. E aí a pessoa se encontra ali nesse meio de caminho e que tomar esse tipo de decisão acaba sendo muito difícil. É muito complexo mesmo, não é algo simples. E acho que, é, principalmente quando a gente pensa, em trabalho e família, tem muito relação com aquilo que a gente aprendeu ao longo da nossa história, né? Com aquilo que nos foi passado, pelos nossos pais, aquilo que a gente viu, né? As pessoas que nos educaram fazendo. Então, assim, às vezes você olha e ou você quer reproduzir aqueles valores que foram passados, ou você quer manter a maior distância possível daquilo, porque você também viu que não foi 100% positivo, né? Para as pessoas que faziam parte daquele núcleo ali. Então, assim, e encontrar esse equilíbrio é muito difícil. Entender que muitas vezes você vai ter que abrir mão de uma coisa aqui para ali na frente conquistar o que talvez você coloque como prioridade. Então, é muito difícil. E eu acho que isso talvez seja uma das tarefas mais complicadas quando a gente está falando de valores, né? Porque muitas vezes a gente vai fazendo essas escolhas e a gente acha, ah, não, realmente, aqui eu preciso escolher isso aqui, porque se eu não fizer essa escolha, eu não vou ter aquela outra que é a minha prioridade. E aí tem a questão da sobreposição, né? Então, muitas vezes a gente sim precisa sobrepor um valor ao outro, precisa colocar um valor à frente do outro para conseguir encontrar esse equilíbrio, né? E isso não quer dizer, por exemplo, quando você fala da questão do trabalho, poxa, mas a pessoa trabalha muito, mas a prioridade dela é a família. Não quer dizer que ela passou a ter como prioridade o trabalho e deixou a família em segundo plano, né? Então, é muito complexo, assim, realmente, a gente pensar na questão de valores e o quanto que os valores, eles são diferentes para cada pessoa. Aí, antes até da gente começar a gravar, a gente estava falando um pouco aqui, assim, vários exemplos e várias situações que a gente vai se deparando ao longo da vida, seja na nossa própria história, com as histórias das pessoas que fazem parte da nossa vida, e como depende de tantos fatores as escolhas que a gente vai fazendo, né? Por exemplo, eu estava pensando aqui algo que é muito próximo para mim, que é a questão da maternidade, né? Eu tenho muitas pessoas que eu conheço, muitas mulheres que eu conheço, que abriram mão da sua vida profissional para estar
100% cuidando dos seus filhos, né? Estar naquele momento ali, vivendo a maternidade 100%, né? E aí, até quando eu falo agora isso, assim, ao mesmo tempo que eu falei, eu já comecei a pensar. Eu disse, pois é, uma mulher que trabalha, ela não vive a maternidade? Vive, né? Mas ela faz uma escolha e tá tudo bem, porque para essa pessoa talvez seja importante estar trabalhando para estar bem. É o que vai trazer o bem-estar, é o que vai trazer o conforto, é o que vai trazer uma situação de valorização para aquela mulher, para que aí, quando ela vai estar com o filho, ela também seja 100% a mãe daquela criança, ou esteja vivendo a maternidade de uma forma que seja importante e boa para ela. Então, assim, não, de novo, não existe certo e errado quando a gente fala de valores, não existe é, bom e ruim, existe o que é bom para cada pessoa e o que serve para cada pessoa. E tá tudo bem, né? Se a pessoa escolhe diferente da outra. Sim, é bem isso. E aí eu me veio, conforme você estava falando, duas coisas. A primeira é na questão dos extremos, de quanto a gente toma cuidado também para não levar os nossos valores nas extremidades, porque muitas vezes isso pode também nos trazer consequências negativas. Então, usando o exemplo que eu utilizei antes, ser empático demais com os outros também pode ser ruim para você. Porque às vezes você vai entender tudo, não vai botar limite em ninguém, e não vai se priorizar. Então, nada que a gente carrega nos extremos é bom para nós. A gente sempre tenta caminhar no meio, né? Entender contextos, possibilidades e essas adaptações, essa flexibilidade, para que um valor meu não torne para mim, não se torne para mim um peso, para que possa ser realmente Uhum. algo bom para levar. E aí, dentro disso, a gente poder também acolher um pouco os nossos desconfortos. O que que eu quero dizer com isso? Sentir desconforto em algumas situações, claro, não é gostoso, a sensação de estar passando por aquilo não é legal, mas se a gente for analisar de uma forma mais fria, que bom que eu tô desconfortável ali. Então, me veio também uma questão pessoal, assim, de uma fase de trabalho, de carreira, em que eu me sentia muito desconfortável com as coisas como elas estavam acontecendo. E, claro, na hora foi muito ruim passar por aquilo, sentir aquilo, experienciar aquilo, mas hoje eu olho e falo, que bom que eu tava desconfortável. Eu Ótimo acho que que eu vem o fiquei. movimento, né, Maria? Porque Com aí, assim, certeza. que movimento que isso traz para a tua vida, Uhum, né? Porque, assim, sentir desconforto, ele justamente serve para isso, né? Eu acho que para que a gente se movimente. Então, assim, se você está desconfortável, mas você fica ali estático naquele jeito, mesmo sabendo que as coisas que estão acontecendo ao seu redor não dizem mais respeito à forma que você pensa, à forma que você gostaria de agir, isso vai te colocar cada vez mais nesse sofrimento ou cada vez mais numa situação de angústia mesmo. Então, assim, quando chega esse desconforto, ele quer dizer alguma coisa pra gente. Não é à toa que ele está vindo, né? E aí cabe sim a cada pessoa olhar para esse desconforto e tentar entender por quê. Por que que eu uhum, senti isso? Né? O uhum, que será que isso me trouxe de algo que possa me fazer sair desse lugar que eu tô, uhum. né? E aí Exato. sim, ir em busca ou daquilo que eu acredito, ou comunicar o meu incômodo e aí tentar, né, de repente mudar essa situação que eu tô no lugar que eu tô. Então, assim, esse movimento ele vai ser muito pessoal também, mas é muito importante que o desconforto ele promova um movimento, porque só ficar desconfortável e ali ficar naquele mesmo patinando, né? Pensando ali que a gente fala, só tá, ai, tô desconfortável, ai, não tô gostando, ai, isso aqui não tá bom, ai, não gosto disso, ai, que coisa chata, ai, achei muito ruim o que a pessoa, o colega, o lugar, ou a situação me proporcionou. E não fazer nada, né? Então, assim, eu sempre trabalho muito com os meus pacientes, assim, a importância de comunicar para promover esse movimento.
né? Seja de qualquer forma, né? Seja falando, seja agindo, né? O nosso corpo, ele também tem formas de se comunicar, muitas vezes sem falar, mas que sim, o movimento vai te levar ou para mais próximo daquilo que você acredita, ou pelo menos a refletir junto, né, com o que está te causando desconforto. Uhum. É, e esse desconforto, ele, muitas vezes, a maior parte das vezes, se a gente for analisar muito a fundo, é porque tem um valor meu que não está sendo respeitado e que talvez para eu sair do desconforto, para eu saber que tipo de movimento que eu preciso fazer, é em busca daquele valor. Então, por exemplo, o que me incomodava era o senso de justiça, não sentia que aquilo era justo. E aí aquilo me trazia um desconforto, me incomodava muito. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz movimentos que hoje já me colocam numa posição em que eu vejo e falo, não, agora sim eu tô numa posição justa em que eu sinto X, Y, Z. Então, o nosso valor, ele também vai poder nos dizer muito o que tipo de movimento que a gente precisa fazer para voltar para uma situação mais confortável ou que me deixe mais feliz. Então, olha só como é importante de novo o autoconhecimento, eu ter a clareza disso. E aí até me veio assim como algo legal de compartilhar, não sei se você já ouviu falar sobre, mas até para quem está ouvindo, né, poder utilizar essa ferramenta. Ela é uma ferramenta que se chama VIA, e daí ela é Via Survey, né? Porque ela é uma ferramenta em inglês, só que você consegue acessar lá no site e botar em português. E ela é um questionário, assim, simples, acho que são. Agora eu não vou me lembrar a quantidade de perguntas, assim, mas não é uma quantidade gigantesca de perguntas. É fácil de responder se você se conhece bem. E no final ele te dá as tuas grandezas de vida, aquilo que você tem de mais forte dentro de você, né? São as Cara, prioridades, no caso. as prioridades são valores, porque aparece lá justiça, amor, religiosidade, que mais? Perseverança, esperança, tem vários pontos ali. E, claro, a gente não vai levar aquilo ali 100% ao pé da letra, porque são perguntas direcionadas, não tem como, né? Mas é também você olhar e ver se está conforme aquilo que você acredita mesmo. E usar aquilo ali de uma forma positiva para você. Então, se justiça é tão importante para mim, está lá como uma das maiores forças que eu tenho, eu poder olhar e falar assim, tá, mas eu tô numa posição que eu acho justa. O meu trabalho está trazendo justiça de alguma forma, eu sinto isso na minha vida? Ótimo, então eu estou em conformidade. Nossa, Uhum. religiosidade é tão importante para mim, por que que tá lá embaixo? O que que será que eu estou deixando? O que que eu estou perdendo nesse meio de caminho? A gente se aprimorar, né? Buscar cada vez mais estar perto daquilo que a gente acredita. E essa acaba sendo uma boa ferramenta, porque ela traz alguns valores até que a gente esquece na nossa vida que são tão importantes. Olha, bem interessante isso, né? E como é importante a gente se conhecer, né, para poder chegar, talvez, nas respostas que estejam mais próximas daquilo que vão determinar a nossa identidade mesmo, né, enquanto pessoa, assim, será que... Agora eu fiquei até curiosa, vou atrás, quero ver se realmente, porque eu acho que até me veio uma possibilidade de reflexão para fazer, né, responder essas questões. Colocar antes, o que você acha que são as suas prioridades enquanto valores, né? Escrever, sei lá, cinco, não sei se vai dar cinco, bota lá, cinco valores que você colocaria como, isso me define, isso é realmente a Susan, prioridade é isso, cinco. E aí chegou o momento, vou lá, vou responder, vamos ver se vai bater. Será que bate? Por que que não está batendo? Né? O que será que está acontecendo? Ou será que eu realmente estou respeitando o meu tempo diante das coisas que eu acho que são importantes para mim, né? E lógico, vai trazer movimento, porque vai acabar fazendo de alguma forma que a gente saia de algum lugar para chegar em outro, né? Ele reflete bastante, assim, um pouco tanto do contexto que a gente está vivendo no momento presente, quanto as nossas crenças, a forma que eu estou enxergando o mundo, o que que eu quero para o meu futuro. Então, eu tive uma experiência muito legal, porque eu preenchi em 2021 esse questionário, daí eu tinha ainda salvo os resultados,
E recentemente, numa aula da minha pós, eles comentaram de novo. Eu pensei, meu, é verdade, eu acho que eu vou lá fazer de novo para ver o que acontece. E eu fiz Uhum. e muita coisa mudou. E aí, para mim, fez todo sentido que aquelas coisas tenham mudado, porque de lá para cá eu vivi muitas outras coisas e mudei completamente o meu jeito de pensar sobre a vida, sobre o mundo e tal. Então, foi muito conforme realmente os meus movimentos. E eu pensei, que bom que esse valor aqui ele tá mais forte. Que bom que esse aqui eu já deixei um pouco de lado, que talvez não era algo que eu queria levar mesmo. Então, os nossos valores, eles também estão sempre aparecendo conforme a nossa vida vai mudando, conforme a gente vai experienciando, vai mudando as nossas expectativas sobre a vida, nosso olhar sobre o mundo, as nossas relações. Tudo isso é muito influenciado pelos valores e os valores influenciam muito, né? Acaba sendo uma via de mão dupla. Então, ver Total. isso ao longo do tempo é muito legal. Então, dá até para usar isso nesse sentido. Fazer o questionário agora, daqui a um ano fazer de novo para ver como é que se mudou alguma coisa, enfim. E que bom, né? Eu acho que assim, porque eu acho tão triste assim quando a gente pensa que a gente precisa ser sempre igual, né? Eu acho que uma das belezas da vida é que a gente pode mudar, né? Que a gente possa se permitir mudar, tanto o nosso olhar diante de muitas coisas, as coisas que a gente coloca como prioridade, né? Eu até me veio agora uma questão. Eu estava contando para Maria assim, uma história que eu vi, coisa de Instagram assim mesmo, né? De uma pessoa que estava fazendo um relato de vida, assim, de que é sucesso, né? E aí eu penso em sucesso também nesse campo de valores, assim, né? O que que é sucesso para mim? O que que é sucesso para você? E pensando, por exemplo, num campo profissional relacionado com a minha vida pessoal, né? E esse relato ele dizia assim de uma pessoa que estava super bem estabilizada dentro daquilo que a profissão dele esperava para ele. E ele resolve virar totalmente a vida também dentro da própria profissão, ele era médico, mas ele escolhe uma área que não era tão bem vista até pelos próprios colegas de profissão. E aí ele diz, nossa, as pessoas se espantaram, porque elas acharam, gente, por que que ele vai sair de um lugar que ele está ganhando rios de dinheiro, aí o dinheiro também entrando como um valor, né? Para fazer uma coisa que as pessoas nem conhecem direito. Mas aí ele fala assim que o quanto que aquela busca implacável pelo dinheiro estava tirando coisas que eram importantes na vida dele, e ele não tinha mais tempo para outras coisas, ele só corria naquele fluxo e naquele movimento. E aí eu penso quanto que a gente precisa estar atento, porque essas mudanças que a gente busca ao longo da vida, o que vão surgindo, as necessidades de mudança, elas vão acontecer a partir da importância que a gente dá para muitas coisas, né? E aí sim, essa pessoa, no caso ali, ele fez um movimento e hoje ele diz, hoje eu ganho muito menos do que eu ganhava financeiramente, mas eu estou conseguindo alcançar outras coisas que são muito mais importantes para mim, né? Prioridades de vida. E aí acho que fica talvez essa reflexão aqui, assim, de que a gente não precisa ser sempre igual, que a gente não precisa fazer sempre a mesma coisa, e que se a gente se coloca e se vê num lugar de, não tá legal, de não tá bom, é isso aqui, não é o que eu quero, movimente-se, mude. Você pode mudar os seus valores de prioridade. Eles não estão ali cimentados, rígidos e fixos de um jeito que eles não possam ficar numa balança e flutuar para lá e para cá e trocar de lugar com outros. Realmente, eu também acho que essa parte da gente poder trocar de valores e de prioridades ao longo do tempo é muito importante, porque é quase impossível também, se for pensar no decorrer de uma vida, é quase impossível a gente não mudar isso ao longo do tempo. Que bom que a gente muda. E aí você estava falando das questões das redes sociais e me veio também nesse ponto das comparações, de quanto a gente esquece de incluir os nossos valores na hora que a gente está se comparando. Porque a gente olha, por exemplo, resultados. Ah, o fulaninho está faturando X, ciclaninha está atendendo tantos pacientes. E aí a gente não lembra que a pessoa provavelmente está priorizando coisas que muitas vezes eu não estou disposta a priorizar.
e tá tudo bem. E aí eu preciso saber que eu não vou ter o mesmo resultado, ok? São escolhas de vida. Então, a pessoa às vezes ela utiliza o fim de semana para postar nas redes sociais, que costuma ter mais engajamento, ter mais gente usando, tal. Eu não estou disposta a fazer isso. Para mim, fim de semana é sagrado, é de descanso, não é de trabalho. Tudo bem, eu não vou atingir o mesmo resultado que aquela pessoa, mas é uma escolha que para mim está bem tranquila, porque está bem alinhada com os meus valores de vida. Hum. Então, a gente se compara muitas vezes também esquecendo de incluir esse tipo de coisa. E outra coisa que me vem assim, que você pode aí, que está nos escutando, pensar de uma forma prática para avaliar a tua vida e as coisas que te trazem também satisfação, que eu acho que isso também entra, né? A gente poder também valorizar mais aquilo que me satisfaz, que me traz propósito, que me traz qualidade de vida, bem-estar. E nisso tem uma palavra que eles usam muito na psicologia positiva. Não é a minha abordagem, mas eu gosto sempre de pegar um pouquinho aqui, um pouquinho lá, porque sempre tem coisas que a gente consegue adaptar e que a gente gosta, né? Então é uma palavra que é o flow. E o que que eles querem dizer quando eles falam flow? É muito daquilo, aquela atividade que você faz na tua vida que você não vê o tempo passar, que você não tá pensando em outras coisas, que você não tá nem percebendo, você tá tão entretida ali naquela atividade que você esquece do resto. E muitas vezes ali mora a nossa satisfação. Então, tem muitos atendimentos que eu me perco no tempo mesmo. Eu vou olhar e falo, meu Deus, nosso tempo está acabando, vamos fazer um fechamento aqui, porque se me deixar, a gente fica aqui o dia inteiro. Uhum. E para mim isso é um ponto que me chama a atenção. Eu falo, nossa, aqui eu estava satisfeita. Eu não estava pensando no mundo lá fora, eu estava vivendo o momento presente. Eu tenho hobbies também que me deixam assim extremamente entretida e quando eu vejo já passou horas e eu ainda estou ali. Então, isso também vai nos apontar muito das coisas que nos trazem satisfação, propósito, e dentro disso também valores que a gente poderia adotar para a nossa vida, ou que a gente já adota, que bom, né? Então a gente amplifica aquilo. Então, percebe aí na tua rotina quais são as coisas que você faz que te desligam completamente do mundo, que fazem o tempo passar sem você nem perceber, e veja se elas realmente estão mais inseridas na tua rotina ou não. E pensar talvez se não deveria ser parte das tuas prioridades, ter mais tempo assim, ter mais essa sensação na tua rotina. E acho que aí é o equilíbrio mesmo, né? Porque muitas vezes a gente, nessa correria de achar que a gente não tem tempo para nada, né? Isso acho que é a contemporaneidade aí batendo na nossa porta, né? Parece que nos cobrando que a gente sempre esteja nesse movimento de produção, inclusive, né? De que produzir é um valor, de que mostrar que se está fazendo parece que também é um valor. Tentar equilibrar, né? Essa coisa de, às vezes, até não fazer nada, né? Às vezes, até entender que o fazer nada é fazer muito por você, né? Que a gente não precisa, e isso também é valorizar eu acho que o seu corpo, o seu bem-estar, né? A sua saúde mental. Então, acho que a gente pode trazer aqui até para fechar, talvez esse episódio. Não vou dizer que isso seja algo fácil e possível. É possível sim, mas não fácil. Mas tentar equilibrar, né? Tentar entender que se a gente conseguir dosar um pouquinho de cada coisa, a gente vai estar chegando mais próximo de se sentir bem, de se sentir acolhido, valorizado e de bem com a gente mesmo, assim. Então, vamos lá, vamos se movimentar, né? Eu acho que a chave é essa, assim, é não ficar parado, é olhar para os nossos valores, entender que eles não são permanentes, que eles podem estar sempre se modificando, assim como eles se modificam, eles determinam também quem a gente é ao longo da vida, e tentar equilibrar valores que vão nos deixar bem. Então, acho que é o que eu queria trazer aqui para fechar, é o que eu gostaria de deixar como talvez uma mensagem aí nesse nosso podcast de hoje.
Perfeito. E eu quero acrescentar para a minha mensagem, eu quero levar assim de onde que está você também nessa tua lista de prioridades nos teus valores. Você está se incluindo? Se não, vamos utilizar a conversa de hoje para você poder talvez parar, pensar, repensar, porque nenhuma outra área da tua vida, ou nenhum outro valor da tua vida consegue ser respeitado, colocado em prática, se primeiro você não estiver cuidando de ti. Então, essa é a minha mensagem final do nosso encontro de hoje. Então é isso, minha gente. Estamos finalizando mais um podcast. Se esse tema fez sentido para você, se de alguma forma te fez refletir, te fez questionar sobre alguma coisa, né? Não fique sozinho, tente trocar uma ideia. Se você acha que seja importante, que seja um momento, procure um psicoterapeuta, procure alguém que possa te auxiliar, né, a entender o que está acontecendo. E eu e a Maria estamos com as nossas agendas abertas também. Qualquer coisa é só entrar em contato ou pelo nosso Instagram, ou deixe uma mensagem aqui, no nosso podcast mesmo, nos comentários do podcast. E a gente pode estar conversando e te auxiliando aí nesse processo. Meu Instagram é @psi_SusanSpring e o Instagram da Maria é @psi_Maria Stoff. Qualquer coisa a gente tá por lá e a gente vai ficar muito feliz de receber o seu contato. É isso, então, pessoal. Muito obrigada pela sua audiência. É um prazer estar aqui conversando com você em mais um episódio. E nos encontramos no próximo, né? Com um tema que ainda vamos decidir, mas que com certeza também vai ser igualmente importante. Esqueci uma coisa, Maria. Hum, Se você curtiu, se você gostou do nosso episódio, dá um like. Ajuda a gente a passar adiante aí, né, os nossos podcasts, que as pessoas consigam visualizar. Quanto mais você curtir, quanto mais você comentar, mais a gente vai estar trazendo pessoas aí para o universo do Entre Cafés e Terapias. exatamente. Perfeito, Su. Então tá bom, pessoal. Até a próxima. Tchau. Beijo!